Olá, meu nome é Leila Bloch, boa noite, obrigada por estarem aqui para acompanhar esse estudo de recrexina da Lupin, realizado no Laboratório IPCLIN, que foi publicado em março de 2020. Então, hoje nós vamos apresentar resultados clínicos de recrexina em mulheres com alopécia androgenética. Com relação ao conflito de interesse, esse estudo foi patrocinado pela Lupin e eu sou médica dermatologista, pesquisadora responsável pelo IPCLIN, o Laboratório de Pesquisa Integrada, que fica em Jundiaí. Vamos recordar um pouquinho o ciclo de crescimento capilar. Ele é regulado pelas células-tronco, que estão localizadas não só no bulge, mas também na papila dérmica. Antigamente se falava muito só do bulge. E a papila dérmica, essa área ao redor do folículo piloso, rica em tecido conjuntivo, onde ocorrem muitas trocas, muitas sinalizações celulares, vem ganhando cada vez mais importância. E na fase anágena, a partir da papila dérmica, há uma liberação de sinais químicos que promovem a migração das células-tronco do bulge para a matriz do folículo piloso. E diferente do que se pensava na alopecia androgenética, se pensava que havia uma redução da quantidade dessas células-tronco, mas na verdade o que ocorre são alterações qualitativas, ou seja, o número de células-tronco no folículo piloso, na alopecia androgenética, na calvície, permanece o mesmo, mas elas têm uma deficiência de ativação e uma deficiência na sua conversão, na sua diferenciação para as células da matriz que vão formar um novo fio. Se nós pensarmos na etiopatogenia da alopecia androgenética, ela é principalmente mediada por andrógenos. É um processo progressivo, lento e gradual, em que o diâmetro da haste vai diminuindo a cada novo ciclo, sofrendo a miniaturização, e os fios terminais se transformam em fios velos. Agora, não é só porque a parte androgênica é a mais importante na alopecia androgenética que outras vias também não têm importância. Esse processo de miniaturização que ocorre a cada ciclo, o cabelo vai ficando cada vez mais fininho, ele só se torna irreversível quando há uma perda de adesão do músculo eretor do pelo com o folículo piloso. Uma vez que a miniaturização depende do ciclo capilar e só ocorre na fase anágena, se torna cada vez mais importante prolongar a fase anágena, porque quando você prolonga a fase anágena, você abre uma janela para novas possibilidades de tratamento e o fio demora mais tempo para afinar, para miniaturizar. Então, nós vamos agora falar sobre a recrexina. Já existe na Europa há mais de 20 anos. A Lupin trouxe para o Brasil, tem 9 patentes, sendo 7 suíças, uma da União Europeia e uma norte-americana. Tem alguns estudos que corroboram, é uma loção capilar que combina de maneira sinérgica ingredientes biologicamente ativos. Vamos falar um pouco sobre cada um deles agora. Então, esses ingredientes têm uma ação tanto na proliferação de células-tronco, no bulge e na papila dérmica, de aporte de nutrientes e estímulo à queratinização folicular, de estímulo por vasodilatação da microcirculação cutânea e uma ação ainda inibitória da atividade da enzima 5-alfa-redutase. Então, vamos falar sobre os estudos de recrexina, inicialmente os estudos in vitro. Então, tem estudos com a proteína hidrolisada do arroz, em que ela aumenta a proliferação e atividade das células-tronco foliculares. O ácido clorosólico também, um dos componentes da recrexina, que tem uma ação de estímulo da síntese de fatores de crescimento na papila dérmica, e isso leva a um prolongamento da fase anágena. Tem estudos mostrando que há um estímulo à ativação e preservação das células-tronco do bulge.
aqui um aumento na atividade das células-tronco por um aumento da expressão de queratina 15 de 108%, e a queratina 15 é expressada nas células-tronco que estão ativas. Aqui o aumento da expressão no controle, quando se acrescenta os componentes da recrexina na cultura de células do tronco, células-tronco, células da matriz do folículo piloso. Aqui um efeito de redução da apoptose, um efeito quimioprotetor da recrexina numa cultura de células-tronco, quando é exposta à radiação ultravioleta, aqui marcados pelas caspases em verde, as células que sofreram apoptose, e quando se acrescenta nessa cultura a recrexina, após o acréscimo, há uma redução de 10% no número de células que sofrem apoptose quando a cultura é exposta à radiação ultravioleta B, mostrando assim um efeito quimioprotetor, um efeito fotoprotetor. Há estudos in vitro também que mostram um efeito de potencialização da queratinização capilar. O ácido corosólico estimula a expressão de fatores de crescimento. Então, numa cultura de fibroblastos, quando se acrescenta a recrexina, o ácido corosólico leva ao aumento da expressão de FGF e aumento o FGF, que tem uma ação de estímulo à fase anágena, e um aumento da expressão de fator de crescimento vascular endotelial, levando ao aumento da vascularização. Na fórmula de recrexina, ainda aminoácidos como cisteína, L-lisina, ácidos nucleicos como DNA, RNA e adenosina, e minerais como o zinco. O zinco tem uma influência na formação da haste capilar. A cisteína é o principal aminoácido presente na queratina, né? E o cabelo é feito de queratina, é feito de proteína, então é importante o seu aporte, pois ela estimula a taxa de crescimento e espessura da haste capilar. E a adenosina também tem um efeito para aumentar fatores de crescimento. Há estudos in vitro com o nicotinato de benzila e que ele tem uma ação vasodilatadora, que aumenta o nível de oxigenação tecidual. E é por causa do nicotinato de benzila, que é vasodilatador, que muitos pacientes que vão usar a recrexina têm aquele efeito de eritema e vasodilatação inicial, um pouco de ardor, queimação nos primeiros dias de uso. Mas é um eritema transitório local. Aqui, numa cultura de fibroblastos in vitro, o aumento da proliferação celular quando é acrescentada a recrexina de 195%, um aumento da síntese proteica de 54%, numa cultura de queratinócitos, quando se acrescenta a recrexina, a proliferação celular depois de 72 horas de 61,6% e um aumento da síntese proteica depois de 2 dias de 242%, ou seja, um efeito de estímulo à queratinização folicular e de aporte de nutrientes. Há estudos in vitro também mostrando que pela bioxanina A, que é um fitoterápico, tem uma ação de redução da atividade da 5-alfa-redutase, uma de inibição de 93% da atividade da 5-alfa-redutase em uma cultura de fibroblastos da papila dérmica depois de 3 horas que é acrescentado a recrexina. Então, ela diminui a atividade tanto da 5-alfa-redutase tipo 1 quanto a 5-alfa-redutase tipo 2 em 93% in vitro. Vamos agora para estudos clínicos. Então, esse estudo foi publicado em 2013. É um estudo duplo cego, randomizado para placebo controlado, com 46 homens com alopecia androgenética leve a moderada, com a classificação dos graus 2 a 4 de Hamilton-Norwood. Então, um estudo que durou 4 meses, em que foi aplicada uma ampola no couro cabeludo por 5 dias, a interrupção por 2 dias,
e com avaliações com 0, depois de 2 meses, depois de 4 meses. Um estudo de eficácia clínica que usou como endpoint o fototricograma, o tricoscan, e que mostrou que houve um aumento de fios na fase anágena depois de 2 meses de 11% e depois de 4 meses de 18,10% naqueles que usaram a recrexina versus 4,5% depois de 4 meses no grupo placebo. Houve ainda uma redução de fios na fase telógena depois de 2 meses de 18,3% versus 1,6% do placebo e de 28,9% diminuição do número de fios na fase telógena depois de 4 meses versus uma redução de 5,3% no grupo placebo. E vamos agora, então, apresentar o estudo clínico com mulheres, o estudo nacional com mulheres brasileiras que foi publicado na revista Surgical Cosmetic Dermatology agora em março. É o estudo de avaliação da eficácia de ampola capilar contendo células-tronco do folículo piloso humano na redução da perda capilar em mulheres acometidas por alopecia androgenética. Esse estudo foi realizado em Jundiaí, no IPCLIN, Instituto de Pesquisa Clínica Integrada. Então, foi um estudo duplo cego, randomizado, placebo-controlado, com 51 mulheres de 30 a 50 anos com alopecia androgenética e uma queixa de perda capilar e sem tratamento há no mínimo 3 meses. 26 utilizaram recrexina por 4 meses e 25 ficaram no grupo placebo. Se nós formos analisar os graus de classificação de perda capilar padrão feminino ou alopecia androgenética nas mulheres, a classificação de Ludwig, que é uma classificação de perda difusa central, a classificação de acentuação frontal da Ellis-Olsen. Nós utilizamos como critério de inclusão nesse estudo a escala de Sabin, e foram incluídas mulheres com uma perda capilar de inicial a moderada, aqui na escala de Sabin, do inicial 2 até o intermediário 1. Então, as mulheres que estão aqui nesse grau de calvície, que é a maior parte das pacientes que procura um dermatologista com queixa de alopecia androgenética feminina. Então, nesse estudo, elas utilizaram uma ampola por dia de recrexina 500, ou o grupo placebo foi utilizado um produto com a coloração semelhante à ampola de recrexina, no esquema semanal, aplicação de segunda a sexta-feira por 4 meses, com avaliações médicas de segurança mensais. Como endpoint foi utilizado o Tricoscan, o software Tricoscale, que é um método automatizado de fototricograma, e no D122. Foi raspada a região para avaliar o número de fios na fase anágena e telógena e a densidade, o número de fios por centímetro quadrado na área escolhida. Com relação à sensação de desconforto, além do estudo de eficácia objetiva e subjetiva, foi feita uma avaliação diária de uso e foi frequente a sensação de vermelhidão, ardência nas primeiras aplicações. Então, é algo transitório, como, por exemplo, se deixar escorrer aqui na fronte, esse eritema transitório local, que é esperado até. Então, nós temos que avisar nosso paciente no uso da recrexina. Isso acontece por conta do nicotilato de metila, que tem essa ação vasodilatadora. Então, aqui os resultados do fototricograma, do Tricoscan, desse estudo, de 4 meses. E aqui o número total de fios antes e depois do tratamento com recrexina, depois de 4 meses, mostrando um aumento no número de fios de 6,35%.
Com relação ao número de fios na fase telógena, houve uma redução de 16,59% após 4 meses, com P estatisticamente significativo, menor do que 0,05, e um aumento de fios na fase anágena, depois de 4 meses, de 34,99%, também com uma diferença estatisticamente significativa nesse estudo. Aqui os resultados do fototricograma, mostrando uma das participantes no D2 e depois no D122, com o aumento na quantidade de fios, o aumento na espessura de fios, que é o que as setas aqui estão mostrando. Aqui mais um fototricograma com esses resultados, o aumento do número e do diâmetro desses fios com o uso da recrexina. E, além disso, nós fizemos fotografias globais nas participantes, sempre com o cabelo partido ao meio, no D0 e D120. D0 e D120, mostrando um efeito de cobertura, né, uma diminuição dessa área em que se vê por transparência o couro cabeludo depois de 4 meses. Aqui mais uma foto com melhora, uma diminuição da transparência do couro cabeludo. E nós utilizamos na sequência, para essas fotos panorâmicas, essas fotos macro, a análise de imagem por cobertura, esse método desenvolvido no IPCLIN, que está sendo patenteado, e foi publicado também na revista Surgical Cosmetic Dermatology em 2018. Quem quiser, depois a gente passa as referências desse estudo. E é um estudo que mede em pixels a área de transparência do couro cabeludo e analisa essa diferença de área antes e depois, a redução da área com o tratamento. Então, aqui, as mesmas fotos que tinham sido mostradas antes, agora com análise pelo Cover Index, em que se vê a análise da cobertura. Então, antes do tratamento, a área em vermelho é a área que tem uma transparência no couro cabeludo, e depois de 4 meses, uma diminuição dessa área, e uma diminuição de 49% da área de transparência. Então, essa ideia, na verdade, vem do fato de que muitas vezes a gente explica para o nosso paciente, fala assim, olha, você tem menos fios na fase telógena, você tem mais fios na fase anágena. E muitas vezes eles não entendem, né? Porque, em última instância, o que é ser calvo, né? O que é ser calvo é ver por transparência o couro cabeludo. E se a gente diminui essa transparência, aumenta a percepção de cabelo, aumenta a qualidade de vida dos nossos pacientes. Então, eu sinto que é uma linguagem que é mais fácil de ser compreendida e eles conseguem falar assim, olha, diminuiu a área de transparência em tantos por cento, melhorou tantos por cento. Então, é um método que nós validamos e eu acho que deveria ser mais usado, a tendência é que seja mais usado, tem outros estudos em andamento com ele. Aqui uma outra paciente também que usou recrexina por 4 meses, área de transparência antes e depois do estudo, com uma redução também importante. Aqui antes e depois, a redução da área de transparência do couro cabeludo, uma outra paciente. A gente tem que ressaltar também que para essa análise de imagem, o ideal é não ter cabelo branco e também o cabelo loiro, porque engana um pouquinho, é um pouco mais difícil. Então, o ideal, por exemplo, é tonalizar os fios antes de fazer essa análise, porque aí diminui, se o fio está branco, não tem tanto esse contraste com o couro cabeludo. Então, por esse Cover Index, de análise de imagem por cobertura, aqui foi a redução geral na área de transparência do couro cabeludo antes e depois de 4 meses. Então, das participantes do estudo, das voluntárias, houve uma redução da área média de transparência do couro cabeludo que foi de 34%, o que é importante. Então, a conclusão desse estudo é que houve um aumento de 6,35% no número de fios, em média, das participantes do estudo, uma diminuição de fios na fase telógena de 16,59% após 4 meses do uso da recrexina, um aumento de fios na fase anágena de 34,99%,
tanto a diminuição de fios telógeno quanto o aumento de fios anágenos com P estatisticamente significativo, menor que 0,05. Então, isso demonstra a eficácia da aplicação da recrexina nesse estudo com mulheres brasileiras. Aqui são as referências do estudo que foi publicado, agora em março, a apresentação da recrexina, que pode ser tanto 200, quanto 500, quanto 1.300, para recrescimento para homens e mulheres, e também a recrexina antiqueda, que tem a ampola antiqueda alternada com a ampola de recrescimento, também nas formas de 200, 500 e 1.300. Gostaria de agradecer a nossa equipe do IPCLIN pela realização desse estudo, o Cassiano, nosso diretor químico, a Maria Fernanda, a Lívia, a Daniela, que participaram ativamente desse estudo. Agradecer a Lupin pela confiança, parabenizar pela eficácia da recrexina. Queria agradecer a vocês que estão aqui acompanhando essa aula, nesse momento tão incerto, tão delicado, enfim, para que a gente volte logo e possa dar tratamentos melhores para os nossos pacientes, assim que tudo isso passar, que vocês aproveitem essa quarentena da melhor maneira possível, que em breve a gente consiga se ver, né, pessoalmente, se abraçar, se tocar, enfim, viver de maneira plena. E queria dizer que, enquanto isso, a minha quarentena tem sido bem agitada, com a Júlia, o Bruno, que estão com 4 meses e meio, e, enfim, vamos valorizar a nossa família, valorizar a saúde, valorizar coisas simples da vida. E agora, então, eu estou aberta às dúvidas, eu vou abrir aqui as dúvidas para respondê-las. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e tenham gostado do estudo que nós acabamos de apresentar. Olá, alguma dúvida? Temos aqui uma pergunta do Marcelo. Se eu entendo que o resultado da recrexina é superior ao do protocolo ouro atual, do padrão ouro. Bom, esse é um estudo placebo controlado, Marcelo. Então, é um estudo que compara a recrexina ao placebo e mostra a eficácia dela. Não é um estudo comparativo com, eu acredito que aqui você esteja se
você esteja, você quis dizer do minoxidil, né, a loção de minoxidil. Então, não foi feito um estudo comparativo com a loção de minoxidil, mas acho que tem muitas oportunidades de uso da recrexina. A gente não tem um estudo de superioridade em relação ao minoxidil, mas tem um estudo mostrando que ela é eficaz, com P estatisticamente significativo, com aumento de fios na fase anágena, diminuição de fios na fase telógena, aumento da densidade de fios na área para mulheres em monoterapia. Então, a gente tem muita objeção também ao minoxidil, e tem outros pacientes que não respondem ou não querem usar, mas eu não tenho como responder essa pergunta porque não foi feito um estudo de comparação com o minoxidil. De nada. Tem uma pergunta, então, do Dr. Lucas. Como é feita a indicação da apresentação para cada paciente na prática? Eu já prefiro a recrexina mesmo, de recrescimento, de 500, como essa do estudo, e muitas vezes até por questão de custo, Lucas. Eu sei que não é uma indicação da LUP, mas a gente fraciona a ampola, então, para que ela dure 2 a 3 dias, e assim o paciente consegue utilizar por 20, 25 dias aí uma caixa da recrexina. Não sei se foi essa a pergunta. Foi a pergunta como eu uso, é isso? Ok. Então, esse estudo foi feito com o modo de uso orientado pela LUP de uma aplicação, ou seja, uma ampola por dia, por 5 dias. Então, cada caixa aí durando, né, 2 semanas. Mas na prática, o mais importante é usar, claro, usar quanto mais melhor, mas usar na área indicada, manter uma frequência de uso. Então, até por questão de custo, muitas vezes a gente pede para fracionar essa ampola em 2 dias, até 3 dias. E é muito comum isso mesmo, desse eritema, essa vermelhidão. Eu mesma, usando, tive essa vermelhidão na fronte, por mais que não escorra, né? Onde escorre fica marcado, então assusta um pouco, mas acho que a gente pode falar, inclusive, do paciente que significa que está agindo, que está vasodilatando, ou seja, vai ter um efeito para o cabelo também, e alguns até gostam de ver que tem algum efeito imediato. Então, a Requercina é um tratamento, para usar como um tratamento combinado, né, para alopecia androgenética. Então, em mulheres, é recomendado o uso de antiandrógenos para aquelas que não têm contraindicação. Eu estou respondendo aqui a uma pergunta da Karine, se poderia usar a Requercina apenas ou se recomenda combinação com outras terapias. Então, no estudo foi feita a monoterapia isolada, mas para o paciente de consultório é o tratamento tópico, que pode ser isolado ou associado a outra loção, como por exemplo o minoxidil, mas também tratamento antiandrógeno via oral com medicamentos para perda capilar padrão feminina. Então, se as mulheres não têm contraindicação, o ideal é que usem na dose ajustada, algum anticoncepcional com efeito antiandrógeno, a espinolactona, né, aldactone, dose de 50 a 100 miligramas, e a finasterida também numa dose ajustada. Enfim, o ideal é usar sempre tratamento via oral associado para mulheres com perda capilar padrão feminino, especificamente, já que a resposta para as mulheres é pior que para os homens, então sempre fazer um tratamento combinado. Qual o tempo de tratamento mínimo recomendado? Olha, quando você pensa num eflúvio, ou seja, retirar essa paciente do eflúvio,
o mínimo de tratamento recomendado é de 3 meses, mas em geral 4 a 6 meses. Depois um tratamento de manutenção com outros medicamentos via oral e mesmo espaçar o uso para fazer uma regressão continuada. Mulheres possuem uma resposta mais rápida com recrexina do que homens? Olha, essa pergunta da Karine é boa, é uma boa pergunta, mas eu me arrisco a dizer, Karine, que geralmente os homens respondem melhor do que as mulheres para tudo. Então, pensando em cabelo, a resposta dos homens em geral é melhor. Mas seria ótimo se a resposta fosse melhor nas mulheres. Nós tivemos respostas muito boas das participantes desse estudo de recrexina, realmente acima da média dos estudos que nós fazemos em geral. Então, surpreendeu, a gente ficou muito feliz com esses resultados. Mais dúvidas? O Lucas tem uma pergunta aqui, e pode explicar nesse estudo uma diminuição tão grande dos fios telógenos? Então, como eu expliquei, a gente tem, geralmente, Lucas, a gente tem nas mulheres que têm essa perda capilar padrão feminino, a calvície feminina, esse é o processo principal. Mas, a cada novo ciclo, o fio vai afinando, vai miniaturizando e vai diminuindo a duração do ciclo. Então, quando você tem esse processo que elas têm uma quantidade de fios na fase telógena maior e tem um tratamento eficaz para prolongar a fase anágena, vai ocorrer depois de alguns meses, no caso 4 meses, 3, 4 meses seria o mínimo, o ideal mesmo é fazer um estudo de 6 meses, mas é muito longa, tem muito dropout, né, muita saída de participantes, por isso que a gente fez esse estudo com 4 meses, é que tem uma redução de fios na fase telógena, um aumento de fios na fase anágena com aumento da densidade. Então, os resultados encontrados foram bem plausíveis mesmo. A partir do momento que você tem menos fios na fase de queda, aumenta, é que demora um tempo. Então, se tivesse feito 6 meses, por exemplo, teria uma queda ainda maior de fios da fase telógena, mas um aumento bem maior de fios na fase anágena, porque demora um tempo para o cabelo responder. E o aumento da densidade por consequência. Não porque cresceram novos fios necessariamente, mas porque aumentou o número de fios que ali permaneceu, que não caiu e que ficou na fase de crescimento, ou seja, demorou mais para ele cair, para entrar um novo cabelo mais fininho, que é o que acontece no processo de miniaturização da perda capilar padrão feminino. Tem uma pergunta aqui. Com relação à inativação de células-tronco do bulge em pessoas mais velhas, isso tende a ser mais acentuado? Olha, que assim, a gente tem no processo senil, né, da senescência, a gente tem uma diminuição de células-tronco, uma diminuição da ativação dessas células. Então, isso tende a ser mais acentuado. Não sei se tem estudos mostrando que na alopecia senil, né, que é da idade, que é diferente da perda capilar padrão feminino, mas que muitas vezes estão associadas, tem essa diferença nas células-tronco também. Acho que isso precisa ser checado, mas pela lógica, pelo bom senso, seria mais acentuado, Karine.